Olá, graça e paz a todos os meus amados amigos, irmãos da Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu. Hoje estou aqui para trazer uma reflexão para as nossas vidas. O Senhor tem falado ao meu coração, não só essa semana como umas semanas atrás, e eu queria compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem falado comigo, de algo que eu também tenho vivido, mas eu tenho vencido graças a Ele um dia de cada vez. E hoje eu queria falar um pouco sobre a ansiedade. A reflexão que eu quero trazer fica em Filipenses 4 e do verso 6 ao 9. É algo onde que não só eu, como já vivi e venho, como já disse, lutando, né, diariamente, como eu também tenho me deparado com muitos amigos e conhecidos que estão passando por essa enfermidade, né, esse mal que infelizmente atingem a todos, né? Não tem ninguém que esteja blindado de não ter a oportunidade de sentir, né? Então, eu quero ler aqui em Filipenses 4, do 6 ao 9, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nesses versos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a viver uma vida sem ansiedade. Paulo escreve essa carta para a igreja em Filipos. Alguns dizem que a ansiedade é o mal do século. Acho que não, pois essa carta foi escrita há 2000 anos atrás e Paulo já estava falando para os crentes não viverem ansiosos. E passando por essa situação, fiz algumas pesquisas e eu descobri que a palavra ansiedade, ela provém do grego e significa oprimir, significa sufocar, significa dividir. E quem já passou ou está passando por essa situação, eu acho que o dividido cai muito bem, porque a mente não para, né? Os pensamentos, eles vão cada hora para uma direção, né? Eles não ficam focados, isso não existe. E como eu já falei, eu vivi e eu venho vencendo, né, todos os dias com a graça do nosso Deus, porque graças a Deus nós temos a palavra que ela nos alimenta, nós temos a palavra que nos traz a memória, a verdade, e lá em Mateus 6:27, nós vemos Jesus falando sobre a ansiedade. Ele diz assim, lá no sermão, né, da montanha que ele estava falando, e que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, podem acrescentar um côvado ou um curso da sua vida? Uma pergunta. Qual de nós? Ninguém. E aí eu me deparo e venho trazendo à minha memória essa verdade, que eu não tenho o poder, né, de fazer nada.
e de tentar amenizar ou tentar trazer a solução para algo. Não, eu não tenho esse poder. E Jesus mesmo disse: qual de vós, por ansiosos que estejam, tem o poder? Ninguém. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso, porque nós temos acesso livre a essa palavra que nos traz essa verdade, que nos alimenta, sabe? E aí a gente vê Paulo escrevendo para a igreja, para os crentes não viverem ansiosos. E aí no verso 6 ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma, meu irmão, nós não devemos ficar ansiosos. Paulo está dizendo que nada neste mundo deveria nos preocupar, nada deveria roubar a nossa paz, a paz do nosso coração, independente da situação que possamos estar passando, enfrentando, seja financeira, seja de crise política, né, que estamos vivendo aí, situações que nos angustiam, perda de trabalho, perspectivas de doença. Meus irmãos, de coisa alguma nós devemos ficar ansiosos. Continuando no verso 6, ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Continuando, ele continua nos orientando. E aqui a orientação dele é que seja conhecida o que a gente precisa. Seja conhecida a Deus o que a gente, as nossas orações. Aí você pode até se perguntar: mas Deus não sabe do que eu estou passando? Deus não sabe da minha necessidade? Deus não conhece o que realmente eu preciso? Deus sabe, meu irmão. Mas Ele precisa ouvir de nós, Ele precisa ouvir de você o que realmente te angustia, o que realmente você precisa. Eu, quando passei por essa situação, eu pedi ao meu Deus. Falei: Senhor, eu não quero viver ansiosa. Deus sabia que eu estava vivendo ansiosa. Mas é isso que Deus quer. Deus quer ter conosco intimidade. Deus quer ter conosco realmente aquela comunhão diária, não somente nos momentos que a gente precisa, mas infelizmente muitas das vezes nós só estamos mais perto do Pai quando a gente está precisando. Infelizmente essa é a nossa realidade, né? Então, aí ele ainda termina assim, pelas súplicas, né, com ações de graça. Deus, Ele quer que nós trazemos à memória não somente o que a gente precisa. Nesses momentos de pedir, que nós também sejamos grato tudo aquilo que Deus já fez por nós, todas as bênçãos recebidas, sabe? Deus quer que nós também sejamos gratos por tudo. E aí Paulo diz aqui, né? Diante de Deus, as vossas petições sejam conhecidas pela oração, pela súplica e pelas ações e com ações de graça. E no verso 7, ele diz, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aqui vemos o resultado dessa orientação que Paulo nos dá no verso 6, que depois que nós fazermos isso, de orar, de suplicar mesmo a Deus, intensificar a nossa oração, intensificar o nosso pedido, clamar a Ele, esse é o resultado que nós teremos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz entrará em nossos corações e nos guardará do mal. A paz de Deus, irmãos, é diferente da paz com Deus. Nós temos paz com Deus agora, pois antes nós vivíamos em guerra.
Por quê? Porque o pecado, ele nos faz inimigos de Deus. E hoje, nós somos salvos, nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então, hoje nós somos novas criaturas. Então, hoje nós temos acesso, né, a Deus. Então, nós conhecemos a paz de Deus. A paz com Deus é um sentimento. A paz de Deus é um sentimento. É algo que nós adquirimos quando nós entregamos realmente todas as nossas todas as nossas inquietações, tudo aquilo que vem nos oprimir, nos sufocar. Quando nós realmente entregamos a Deus, nós desfrutamos da sua paz. Então essa é a diferença. A paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus nós temos, porque hoje nós não vivemos mais em guerra. Nós hoje, né, somos amigos de Deus. Agora a paz com Deus, de Deus, é um sentimento. É a paz que nós adquirimos quando realmente nós entregamos as nossas preocupações, os nossos medos, nós confessamos ao Senhor aquilo que nós precisamos. No verso 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, esse verso já diz tudo. Nós não devemos colocar inverdades em nossas mentes. Enchemos as nossas mentes com tudo que seja verdadeiro. Porque quando nós fixamos os nossos pensamentos naquilo que talvez possa vir a acontecer, estamos meditando em verdades. E é isso que gera ansiedade em nós. É algo que ainda, às vezes, nem aconteceu, né? E aí a gente já vive esse mal. Então, tudo que seja louvável, tudo que traga, né, como se diz? Tudo aquilo que nos traz a paz de Deus, isso sim, que possa ocupar o nosso pensamento. E no verso 9, ele diz, né, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esta mensagem, irmãos, ela não é teórica. Ela é prática e funcional. Eu preciso praticar todos os dias e não somente na teoria. Porque nós sabemos, nós conhecemos, nós crentes em Jesus, nós conhecemos a palavra. Quantas vezes nós já não lemos essa passagem, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Nós conhecemos isso. Mas não adianta somente conhecer, nós precisamos praticar, nós precisamos também viver. Paulo, quando escreve isso, ele experimentou tudo isso. Paulo estava preso, ele estava a caminho da morte, mas ele estava livre da ansiedade. A sua mente e seu coração estavam guardados no Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus não mudou, Ele continua o mesmo e Ele pode fazer o mesmo por nós. Que possamos, meus irmãos, meditar nas verdades que nós temos acesso, que é a palavra de Deus, que é trazer à memória todo o cuidado, todo o zelo que o Senhor tem com as nossas vidas. É ser grato a Ele todos os dias. Problema todo mundo tem. Mas o nosso Deus, Ele nos orienta, Ele nos, através dos seus filhos, Ele através da sua palavra, Ele nos dá esse acesso. O Senhor, Ele não ocultou nada da palavra dEle. Os erros, os acertos, tudo tem aqui. E Ele é tão atual, né, que você não consegue entender como que uma carta escrita há mais de 2000 anos, nossa, é tudo que eu vivo. Então, irmãos, nós temos que ser gratos a Deus, porque nós temos esse acesso. Então, meus irmãos, que
Que o Deus da paz continue sendo conosco todos os dias. E a sua paz guarde os nossos corações em tempos difíceis. Que possamos fazer uma análise, meus irmãos, e ver como está o nosso relacionamento com Deus. Quais têm sido as minhas prioridades? Qual tempo eu tenho dedicado às verdades do Senhor? O que eu tenho me preocupado e deixado a ansiedade entrar em meu coração? Em Mateus 6, verso 25, Jesus ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, meus irmãos, não deixe que as preocupações, que as circunstâncias deste mundo que nós vivemos roube a paz do nosso Deus no nosso coração. Que a nossa oração diária seja: Senhor, que tudo o que eu esteja passando, o Senhor me dê a sua paz, me dê ânimo, me dê alegria, porque assim como o Senhor venceu, nós também vamos vencer. Isso é promessa de Deus. Então, meus irmãos, que possamos viver, que possamos praticar essas orientações que o Senhor nos dá. Então, essa é a reflexão que eu quero compartilhar com vocês nessa hora. Que o Espírito Santo de Deus possa ir ao encontro de cada necessidade, de cada coração neste momento. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Nesta hora eu quero terminar este momento orando junto com você. Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, por este momento, Senhor, onde podemos, ó Deus, meditar na Tua Palavra, onde podemos, ó Deus, trazer à memória, Senhor, a Tua verdade, Pai, onde podemos, ó Deus, saber, Pai, que depende de nós, ó Deus, ter, Senhor, essa paz, ó Deus, que provém do Senhor. E neste momento eu te peço, visite a cada coração, visite a cada família. Eu não sei o que os seus filhos possam estar passando, se é crise financeira, se é crise na saúde, se é crise na família. Senhor, eu te entrego, Senhor, as nossas ansiedades, ó Deus, em Ti. Eu lanço, Senhor, sobre Ti, Senhor, neste momento. E eu peço, Senhor, que a Tua paz invada, Senhor, os corações, ó Deus, nesta hora. E proteja, Senhor, os nossos corações de todo mal, de tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, roubar o Teu lugar nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, neste momento. E já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.